E aí, como você está? Nesse curso estamos aprendendo HTML e CSS, que definitivamente são a melhor maneira para você entrar no mercado de desenvolvimento e se tornar um desenvolvedor de uma maneira mais rápida. E, inclusive, você sabia que tudo na minha vida em relação a essa carreira de desenvolvimento começou com HTML e CSS, e a partir dali eu comecei a me interessar mais por programação e cheguei aqui aonde estou. Então, quero que você prometa que você vai chegar até o final desse curso e dar uma oportunidade para você também dar uma mudada na sua vida e conseguir atingir seus objetivos. Então, para começar, eu vou explicar de leve o que é HTML, porque eu já falei lá no primeiro vídeo. Então, para começar, o que é o HTML? O HTML, fazendo uma comparação com uma casa, ele é como se fossem as paredes da casa. Então, toda a parede, essa parte da laje, tudo isso seria o HTML. E o CSS, ele seria o cara que ele viria e falaria, ah, não, essa parede vai ser dessa cor. Ele também falaria qual era o tamanho de um quarto, como ia ser a janela de um lugar, se ela ia ser quadrada, redonda. Então, trazendo para o nosso mundo, eu acho que esse exemplo é um exemplo bem bacana. E como funciona o HTML? O HTML ele é baseado em tags, que são textos que a gente coloca dentro do sinal de maior e menor, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, aqui tem um sinal de menor, aqui dentro tem um texto, que é o span, e aqui dentro tem um sinal de maior. Então, isso daqui é uma tag HTML, e aqui dentro a gente coloca o nosso conteúdo e aqui dentro a gente fecha a tag. Então vamos supor que a gente queira criar um título. Como é que seria? A gente abriria esse sinal, colocaria H1, que é a tag no HTML responsável por criar um título, fecharia, colocaria aqui dentro o texto que a gente queria que tivesse um título e aqui embaixo a gente fecharia, mas a gente vai ver na prática agora. Então vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, que é uma IDE, que é a ferramenta que a gente utiliza para desenvolver. E se você ainda não conhece, eu recomendo que você dê uma olhada, porque é uma ferramenta muito bacana. Inclusive, eu fiz uma live muito bacana, onde a gente pegou a ideia do Visual Studio e eu mostrei para vocês basicamente todos os recursos. Então tá aqui o meu Visual Studio Code. Então vou vir aqui, clicar em New File e vou clicar aqui em Text File, que é um arquivo normal. A estrutura básica de um arquivo HTML. Então a gente tem uma tag HTML, aqui eu abri ela e aqui eu fechei. Aí dentro dessa tag HTML a gente tem outra tag chamada head, e eu abri e fechei da mesma forma. E aqui a gente tem uma tag chamada body. Então basicamente essa é a estrutura básica de um arquivo HTML. E como é que funciona? Tudo que está dentro aqui do HTML diz respeito àquela nossa página HTML. Então, se tiver alguma coisa que for relacionada à página, tem que estar aqui dentro. Se estivesse aqui do lado de fora, já não faria diferença. Ia gerar um problema para o seu arquivo. E aqui dentro a gente tem uma tag chamada head, que é o início do nosso arquivo. E a gente vai utilizar ele basicamente para mudar o título da página. E eu vou mostrar para vocês. E também para importar arquivos CSS e JavaScript e algumas outras coisas. Porque como eu falei, o HTML ele é só as paredes. E quando a gente constrói uma casa, a gente não deixa a casa só nas paredes, a gente geralmente pinta e faz outras coisas. Por isso, a gente vai utilizar esse espaço para importar esses arquivos CSS e JavaScript. E aqui dentro do body, a gente coloca tudo que o usuário vai conseguir ver. Então, vou vir aqui no Chrome, por exemplo. Essa pesquisa aqui do Google que eu estava fazendo do filme. Tudo isso daqui que a gente está vendo, toda essa área aqui, ela é o body dessa página do Google. Então tudo que for da nossa página que o usuário poder ver, a gente vai colocar aqui. Então aqui eu vou colocar um H1 e aqui dentro eu vou escrever Hello World. E eu dei um Ctrl S para salvar o arquivo e aqui a gente vai colocar o nome do nosso arquivo e o nome vai ser teste.html. Esse HTML é o formato do arquivo. Então da mesma forma que um arquivo de música, um arquivo de áudio, ele tem um formato .mp3, o nosso arquivo HTML ele tem um formato .html. Então vim aqui e vou mandar salvar, não pode esquecer do formato, senão o navegador ele não consegue identificar que aquele arquivo é HTML. Agora a gente vai abrir o nosso arquivo, se eu clicar aqui em cima e mandar mostrar ele no Explorer, aí ele já vai abrir direto a pasta para mim. Então ele abriu aqui, tá aqui a pasta, eu vou dar 2 cliques. E como a gente colocou que ele é um arquivo HTML, aí ele já vai chamar o navegador. Tá aqui a nossa página HTML, ela tá funcionando. E tem outra coisa que eu vou querer fazer.
Lembra que eu falei para vocês que, além de importar arquivos no head, a gente também pode colocar o título da nossa página. O título, ele aparece aqui, e o nosso título atual, ele é o nome do próprio arquivo, porque não tem nenhum título, mas olha aqui no Google, o título é diferente, aqui é diferente, então a gente vai fazer o mesmo. Então, vou voltar aqui no head, vou chamar uma tag chamada title, e vou colocar meu primeiro arquivo HTML, salvei, vou voltar lá no navegador, então tá aqui, atualizei, e aqui ele escreveu meu primeiro arquivo HTML, e eu sei que você pode estar pensando, caraca, Jonathan, mas esse HTML é bem simples. Então sim, de fato ele é um pouco simples, claro que ele vai ficando um pouco mais complexo quando começa a trabalhar com CSS, mas não é nada de absurdo, até porque no HTML, se você aprender algumas tags e no CSS, se você aprender alguns estilos, já é o suficiente para você fazer muita coisa. Então, são duas tecnologias que você não precisa conhecer lá a fundo para já conseguir sair do outro lado e não passar vergonha quando for fazer um teste para conseguir o seu emprego. E todas as páginas da internet seguem o mesmo padrão. Então, se eu vim aqui no Google, vou vir aqui nesse site aqui, vou mandar ver o código-fonte dele, que é o HTML. Então tá aqui, ó. Ele tem uma tag HTML igual a nossa. Ele tem uma tag head, e aqui dentro ele colocou muito mais coisa. Aqui, por exemplo, ele está importando um arquivo. Ó, tá importando um monte de arquivo, imagem. Aí ele fechou aqui a tag head. Ele também tem um title igual ao nosso. E aqui dentro tem um body. E aqui tem os arquivos HTML. Então você está vendo que sempre tem um sinal de maior e menor, porque o HTML ele só utiliza tags, então vai ser sempre dessa forma. E a gente vai aprender mais dessas tags nas próximas aulas. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Já escreve aí qual foi o seu feedback. Nunca esqueça de fazer isso, porque à medida que você faz, além de me motivar, eu também consigo saber o que eu posso melhorar ou não nos vídeos, e o meu objetivo é te ajudar. Então me ajuda a te ajudar. Beijão, até a próxima, falou!